Olá, sexto ano! Na aula de hoje, nós vamos começar corrigindo as páginas 8 a 9 do CA de exercícios, tá bom? Peguem aí comigo, por favor. Na página 8, temos assinale V se a afirmação for verdadeira ou F se falsa. Um sintagma verbal pode ser constituído apenas pelo núcleo, verdadeiro. Geralmente forma o sujeito, falso. Forma o predicado, verdadeiro. Tem um núcleo constituído por um verbo, verdadeiro. Leia as frases a seguir e resolva os itens propostos. Letra A. Focas e golfinhos surgiram no mar. O sintagma verbal, que é a parte do predicado, é surgiram no mar. O predicado, então, surgiram no mar. O núcleo do sintagma verbal sempre será a ação, tá? Então, aqui, surgiram. Reescreva o período substituindo o termo focas e golfinhos por uma baleia. Ficará, uma baleia surgiu no mar. Na reescrita, que tipo de flexão o verbo sofreu? Então, o verbo você consegue observar que ele tem que ser flexionado de acordo com o sujeito. Se antes eram focas e golfinhos, um sujeito composto, ou seja, dois núcleos, focas, golfinhos, o verbo foi para o plural, surgiram. Porém, quando você substitui por uma baleia, baleia um único núcleo, o verbo fica, no singular, surgiu. A letra B, temos agradeci em silêncio. O sintagma verbal, agradeci em silêncio. Consequentemente, o predicado verbal é agradeci em silêncio. O núcleo do sintagma verbal, agradeci. Reescreva o período substituindo o sujeito oculto por nós. Ficará nós agradecemos em silêncio. Na reescrita, o verbo sofreu flexão? Sim, mais uma vez, para concordar com o sujeito, ele foi flexionado. Se antes você tinha só o agradeci em primeira pessoa do singular, se você acrescenta o nós, passa a primeira pessoa do plural. Então, o verbo também tem que acompanhar essa ideia. Na página 9, temos reescreva as frases a seguir no plural e indique o núcleo do sintagma verbal. Temos a frase, eu vivo melhor nesta cidade. Então, passando para o plural, ficaria assim, nós vivemos melhor nesta cidade. E o núcleo é a ação vivemos. O marinheiro sujou o cais. Os marinheiros sujaram. Você pode optar por continuar com o cais ou também pode colocar os cais. Tanto faz. O núcleo será sujaram, que é a ação. Na C, temos algum tripulante falou em naufrágio. Passando para o plural, ficaria alguns tripulantes falaram em naufrágio. Ou você também pode optar em colocar naufrágios. O núcleo falaram. Esse estudante leu toda a história. No plural fica, esses estudantes leram toda a história ou todas as histórias. O núcleo é leram. A embarcação quase naufragou. No plural ficará, as embarcações quase naufragaram. O núcleo, naufragaram. Leia a informação a seguir. Tem a função de predicado da oração. Seu núcleo é o próprio verbo. Ela é a explicação do sintagma verbal. Leia as frases apresentadas. Temos 3 frases. O dia começou a nascer. 2. O mar subitamente mudou. 3. Agradeci em silêncio. Agora, preencha a tabela abaixo conforme as indicações. Temos aqui o sintagma verbal, que ele quer mesmo aqui o predicado. E essa função é a função sintática. Nós estamos estudando no momento 2 funções sintáticas. A de sujeito, que é de que ou de quem eu falo, e a do predicado, que é o que eu falo, o que eu declaro sobre o sujeito. E temos o núcleo do sintagma aqui. Na primeira frase, você vai retirar o sujeito e o que restar da frase será o sintagma verbal. Temos, o dia começou a nascer. Que ou quem começou a nascer? O dia.
Então, o sintagma verbal é começou a nascer. Na 2, o sujeito é o mar, então o sintagma verbal é subitamente mudou. Na 3, será toda a frase. Por quê? Como o sujeito está oculto, que é o eu, então, automaticamente, você usará a frase toda como o sintagma verbal, que é o predicado. A função das 3 frases que você vai colocar aqui é predicado. E o núcleo do sintagma é sempre a ação, é sempre o verbo. Ou seja, na primeira começou, na segunda mudou e na terceira agradeci, tá bom? Aqui a gente encerra a nossa correção. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e até a próxima.